Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No recolhimento deste mês, nós veremos dois temas importantes da vida cristã: a Santa Missa e, em segundo lugar, nós meditaremos sobre a Eucaristia, mais concretamente sobre a comunhão. E eu queria começar essa meditação, que será sobre a Santa Missa, narrando um episódio que ocorreu com Jacó, quando ele estava fugindo de Esaú. Vamos lembrar essa cena, porque dela nós vamos tirar muito proveito para essa meditação. Então, vocês devem lembrar que o Esaú e Jacó eram irmãos, filhos de Isaac, e que o Esaú era o mais velho e, portanto, lhe cabia a primogenitura, era o primogênito. E o normal é que continuasse assim, sendo o primogênito, pelo nascimento, né? E, num determinado dia, ele tinha saído para caçar, e o Jacó estava almoçando, ia comer um prato de lentilhas, e o Esaú estava com muita fome, tanta fome, que ele decidiu, nessa hora, falando com Jacó, vender a sua primogenitura por aquele prato de lentilhas. E foi isso que aconteceu, né? Vendeu a sua primogenitura. No entanto, para que essa primogenitura, porque era dela que viria o Salvador, posteriormente, para que essa primogenitura passasse para o Jacó, o Isaac, antes de falecer, ele deveria dar uma bênção, a bênção da primogenitura. E é interessante que a Rebeca, a esposa de Jacó, a esposa de Isaac e mãe de Jacó e de Esaú, ela estava do lado de Jacó. E ela queria que o Jacó ficasse com a primogenitura. E eles combinaram de, antes do falecimento de Isaac, sendo que já era bastante ancião, em determinada ocasião, e também cego, então isso facilitou, vamos dizer assim, essa trama que eles fizeram, que era de Jacó passar por Esaú. E o Esaú era mais peludo e tal, então o Jacó ele vai vestir um colete de pele de carneiros, vai tentar ali imitar com a voz. O Esaú não vai conseguir muito, mas o fato é que eles conseguem enganar Isaac, e Isaac faz a bênção de primogenitura para o Jacó. Logo em seguida, em que momento que eles fizeram isso? No momento que Esaú tinha saído para caçar. E aí o Esaú volta para casa e fica sabendo o que aconteceu. Vocês podem imaginar que sentimentos vieram no seu coração. Ficou com muita raiva, e ele vai dizer para Rebeca, no momento que Jacó não estava junto, que ele irá matar o seu irmão. A Rebeca, protegendo Jacó, vai dizer isso a ele, e vai dizer para ele, para o seu filho, para ele fugir, para ele ir embora de casa, pelo menos por um tempo, e que vá, a sugestão dela, até a casa do seu irmão Labão, que morava ali na cidade de Harã,
em Padã Arã, na região de Padã Arã. E nesse momento a Bíblia ela vai descrever esse episódio assim. Jacó, partindo de Bersabéia, tomou o caminho de Arã. Chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de umas pedras que ali se encontravam. E dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho. Viu uma escada que, apoiando-se na terra, tocava o cimo do céu. E anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, teu pai. Darei a ti e a tua descendência a terra em que estás deitado. Então você vê que aqui é a promessa da primogenitura que Deus, ou seja, Deus está aceitando aquela primogenitura de Jacó e fazendo aquela promessa de uma grande posteridade, né? Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o meio-dia. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. E aí então segue a narrativa dizendo que Jacó se despertou do sono e exclamou: Em verdade o Senhor está neste lugar. Eu não o sabia. E cheio de pavor, disse: Quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus. É aqui a porta do céu. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça e a erigiu em estela, em altar, derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel a este lugar que antes se chamava Luz. Jacó fez então este voto: se Deus for comigo, se Ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz para a casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me derdes. Muito bem. Esse é o episódio que gostaria que nós considerássemos, que meditássemos. Podemos fazer muitas perguntas a respeito desse acontecimento. E a primeira pergunta que nós podemos fazer é essa: o que é essa escada que Jacó viu nesse sonho? Então a igreja, ela vai dizer que essa escada é um símbolo da Santa Missa. Por quê? Porque a Santa Missa une o céu à terra. O pecado original, ele rompeu esta ligação entre o céu e a terra, rompeu esta ligação entre Deus e nós. E apesar de Deus não nos abandonar em nenhum momento, o pecado colocava uma barreira entre nós e Deus, e que foi sanada essa barreira, nós sabemos, com a morte de Cristo na cruz. Então, o que Jacó viu nesse sonho foi a promessa da salvação, a promessa da redenção, quando novamente se uniria o céu à terra. E como em cada missa Jesus morre na cruz, realiza a redenção, em cada missa se renova esta união salvadora do céu com a terra. Diz também esta passagem que no alto estava o Senhor. Vocês lembram? E o que ele disse? Ele vai dizer assim: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac.
Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e de todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Então, no alto estava o Senhor, isto é, no céu estava o Senhor. E o que Deus lhe diz? Que lhe dará uma numerosa descendência. E essa é a imagem de todos aqueles que formarão a linhagem dos filhos de Deus a partir da redenção. Do momento que se estabelecer essa escada, essa ligação entre o céu e a terra. Então, toda essa linhagem que vai vir após Cristo, depois de Cristo. Cristo vai morrer na cruz, vai nos salvar, e através da graça nós nos tornaremos, concretamente do batismo, começando pelo batismo, nos tornaremos seus filhos, abrindo então para nós a porta da salvação. E que Ele estará conosco para nos guardar, para nos conduzir ao céu, e não irá nos abandonar. E em seguida, Jacó se desperta do sono e diz: em verdade o Senhor está neste lugar, eu não o sabia. E cheio de pavor ajuntou: quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus, é aqui a porta do céu. Então essas palavras se aplicam perfeitamente à Santa Missa. O Senhor está neste lugar. Quão terrível é este lugar, que é o mesmo que dizer quão assombroso é este lugar. É nada menos que a casa de Deus. Então, a igreja, toda a igreja é a casa de Deus, é onde está Deus de modo concreto e especial no sacrário. Jesus Cristo está ali no sacrário, onde está Cristo está o Pai e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. A igreja é a casa de Deus. Mas na hora que começa a missa, será a casa de Deus de uma maneira especialíssima, porque ali vai ocorrer um grande mistério, e de tal forma que podemos dizer quão assombroso é este lugar, como disse Jacó. Quando começa a missa, nós sabemos que estará ali a Santíssima Trindade, mas não só a Santíssima Trindade, mas todos os anjos, todos os santos, as almas do purgatório. E por isso nós não podemos nos acostumar com este mistério. Nós teríamos que dizer, toda vez que começa uma missa, como Jacó, quão assombroso é este lugar. Que mistério tão grande irá acontecer agora. Jacó ficou cheio de pavor, de espanto. Avivar a nossa fé. Nós não podemos nos acostumar com a missa. A missa é o maior mistério que ocorre na Terra, o maior milagre que ocorre na Terra. E Jacó ele termina dizendo assim: aqui é a porta do céu. Aqui é a porta do céu. De fato, a missa é a porta do céu, porque ela nos comunica com o céu, como acabei de dizer, nos dá os meios para alcançarmos o céu. É o momento na missa que nós estamos mais perto do céu aqui na terra. Em nenhum outro momento estamos mais perto de Deus. Faz pensar a missa naquele filme, A Porta do Céu. Estava lembrando ao preparar essa meditação, e a verdade é que nem sei exatamente se o título desse filme é esse, A Porta do Céu, mas eu me lembro da seguinte cena ali no começo, de uma pessoa, algumas pessoas que queriam cruzar uma porta que era cheia de símbolos, e para você poder cruzar essa porta você tinha que decifrar
os símbolos que estavam ali, que eram em hieróglifos, e até que um deles consegue e ele cruza esse portal e ele vai para outro mundo. Então, bem a imagem que nós estamos dizendo aqui, né, que a missa é a porta do céu. A missa ela comunica a terra ao céu. A missa nos leva para o céu. Em seguida, a Bíblia diz assim, que no dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça e a erigiu em altar, derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel a este lugar que antes se chamava Luz. Então, interessante isso, né? Que Jacó erigiu um altar. Ou seja, mais uma imagem da missa. Como, de fato, esse sonho de Jacó é a prefiguração da Santa Missa. Então, aquela pedra, ele vai utilizá-la para fazer o primeiro altar. É a primeira vez na Bíblia que se narra isso, que se erige um altar. E a partir daí, se faria dessa forma. Todo o altar de todas as igrejas é sempre, de modo mais comum, a igreja pode até permitir que não seja, mas o modo mais comum é que seja uma pedra. E para a dedicação desse altar, o sacerdote ele vai derramar óleo, o bispo, fazendo esse ritual, vai derramar óleo sobre esta pedra. Então, até hoje é assim, veja só. E ele deu o nome de Betel, aquele lugar quando se chamava Luz. E Betel significa a casa de Deus. Então, agora, nós podemos pensar já em outro aspecto desse sonho de Jacó, que foi ver esses anjos subindo e descendo essa escada. E o que isso pode significar? Pensando na missa, como nós estamos associando, né, essa imagem à Santa Missa. Então a igreja, ela nos revela que os anjos subindo e descendo naquela escada são anjos que estão levando determinados dons da terra para o céu e trazendo do céu determinados dons. E que dons são esses? São justamente os 4 fins da Santa Missa. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, que a missa ela tem 4 fins. E quais são esses fins? Tem um nome até mais, mais pomposo, vamos dizer assim, né? Tem o fim latrêutico, eucarístico, impetratório e propiciatório. São os nomes originais desses fins da Santa Missa. Depois nós podemos traduzir em umas palavras mais próximas. O fim latrêutico significa adoração. Latria, adoração. Eucarístico, ação de graças. Impetratório, petição, pedir. Propiciatório, pedir perdão. Então a missa ela tem esses 4 fins: adoração, ação de graças, petição de graças e petição de umas graças especiais, que é a petição de perdão. Então, nós podemos entender isso pensando em como Deus nos salva. Por que a missa tem esses 4 fins? Porque Jesus Cristo, ele nos salvou na cruz e ao longo da sua vida, fazendo essas 4 orações. A oração de adoração, ação de graças, petição e reparação, petição de perdão. Então, Jesus Cristo, lá no alto da cruz, estava adorando em nome de todos os seus filhos que não o adoram. Ou seja, que nenhum de nós vai se salvar se nós não reconhecemos a Deus como Senhor, como Deus, como Criador de todo o universo, se não o adorarmos. Então, Jesus Cristo, para nos salvar, ele estava adorando em nosso nome.
E nós dizemos que essa adoração é uma oração de subida, porque está sendo em nome dos homens, né? Então, está subindo da terra para o céu, para o Pai, a oração de adoração. Depois Cristo estava agradecendo em nome de todos os seus filhos que não o agradecem. Porque também, para que nós sejamos salvos, nós precisamos reconhecer que Deus é a fonte de toda a nossa vida, é a fonte de tudo, e, consequentemente, agradecer e sermos muito agradecidos por tudo que Deus nos dá. Então, Cristo estava agradecendo em nome de todos os seus filhos que não agradecem. Também essa é uma oração de subida. Depois, Cristo estava pedindo ao Pai graças para nós e uma graça muito especial que é a nossa salvação. Então, essa oração, nós dizemos que é de descida, porque é do Pai para nós, né? Do céu para a terra. E estava pedindo o perdão dos nossos pecados, também trazendo essa graça, esse dom do céu para a terra. Então, nós dizemos que essas são as orações sacerdotais. Orações sacerdotais. As orações de salvação. Nós nos salvamos fazendo estas orações. E nós também salvamos o mundo fazendo essas orações, assistindo à Santa Missa. E sendo assim, corredentores. A Igreja nos ensina essa verdade, que Cristo é o Redentor, mas que Ele se associa a nós, Ele quer que nós o ajudemos na salvação do mundo. E, portanto, nós somos corredentores. E qual é o grande momento de nos unir a Cristo para salvar o mundo? Na Santa Missa. Na Santa Missa. Fazendo essas orações sacerdotais. Todos nós também, como batizados, nós recebemos, a Igreja nos ensina, uma alma sacerdotal. Essa missão de sermos Cristo também Salvador. Então, toda a nossa vida deve ter esse foco de servir, ser instrumento de Deus para tudo aquilo que nós fazemos e passamos nessa terra seja instrumento de salvação. E vamos associar isso a essas orações, adorando em nome de todos aqueles que não adoram, agradecendo em nome de todos aqueles que não agradecem, pedindo graças e especialmente a salvação, e pedindo o perdão dos pecados de todos os homens. Assim, nós dizemos que assistir à missa é fazer estas orações, que são os 4 fins da Santa Missa, unindo-nos a Cristo na cruz. Agora, eu queria fazer outro comentário a respeito da Santa Missa, que é esse. Todos vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão que aparece na Bíblia, que é esta: a abominação da desolação. E onde aparece essa expressão? Essa expressão aparece tanto no Novo Testamento, com São Mateus e São Marcos, como também no Antigo Testamento e, de modo concreto, nas profecias do profeta Daniel. Então, vamos começar pelo Novo Testamento. Nosso Senhor dizendo: quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Pois continua, mas queria só lembrar estas palavras de Nosso Senhor. Depois São Marcos, Nosso Senhor, São Marcos recorre também essas palavras de Nosso Senhor. Quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar, o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aí continua essas palavras de Cristo. E agora as palavras do profeta Daniel. Concluirá com muitos uma sólida aliança por 1 semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação.
sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Isso é no capítulo 9, depois no capítulo 11, Daniel diz assim: tropas sob sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza. Farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação da desolação. E no capítulo 12 diz assim: desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo e quando for estabelecida a abominação da desolação, transcorrerão 1290 dias. Então, o que é a abominação da desolação? Ela se refere à maior abominação que pode ocorrer aqui na Terra. O pior mal que o homem pode fazer aqui na Terra, o pior pecado. E que pecado é esse? A supressão do holocausto perpétuo, a supressão da Santa Missa. Isso é uma profecia, e isso ocorrerá, infelizmente, no fim dos tempos, e essa profecia está associada ao anticristo, que também virá à Terra, e ele é que suprimirá a Santa Missa. A missa não poderá ser celebrada, pelo menos de um modo, enfim, normal, nas igrejas. As pessoas que celebrarem, talvez, nós não sabemos com detalhes, mas talvez alguém ou alguns sacerdotes conseguirão celebrar as escondidas, como nas catacumbas nos primeiros tempos do cristianismo. E isso será a abominação da desolação. Por quê? Porque a missa, apesar de toda a maldade humana, de toda a maldade que existe no mundo, é a missa que está sustentando, dizem os santos, o mundo para que ele não se transforme no inferno, para que ele não se destrua. E também diz as profecias que nesse período da abominação da desolação, o mundo vai estar sujeito às maiores barbaridades, justamente porque as missas não estarão sendo celebradas. E haverá uma atuação do demônio terrível no mundo, terrível. Penso que nós não precisamos de mais argumentos para perceber a importância da Santa Missa. Veja só, a pior coisa que pode ocorrer na face da Terra é a supressão do holocausto perpétuo. A supressão desse mistério que é a Santa Missa. Porque é ela que une o céu à terra. A igreja é, e mais especificamente quando ocorre a missa, um lugar assombroso, que causa espanto, como dizia Jacó. E através da missa que o inferno não se instaura neste mundo. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a entender cada vez mais a importância da missa e o bem que ela faz para nós e para o mundo inteiro. Que nós estejamos sempre aprofundando nesse mistério. Toda certeza, para muitos de vocês, nunca haviam pensado nisso, na verdade, nunca haviam estudado essa profecia do Daniel, do profeta Daniel. Talvez já tenham lido, mas em passagem, talvez não tenham entendido como nós explicamos aqui agora, é o mistério da Santa Missa. E como é um mistério, nós podemos aprofundar quanto quisermos. Não se esgota, não há limites nos mistérios de Deus e nas coisas de Deus. E que cada
aprofundamento neste mistério nos leve a ter um amor maior por essa ação tão divina que todos os dias se repete na face da Terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.